Se você é cristão e quer se aprofundar mais na palavra de Deus e nos seus princípios, esse vídeo é para você mesmo, porque hoje nós vamos contar uma história triste, mas que vai edificar muita gente. É a história de Jesus falando sobre cidades que não creram nele, mesmo ele tendo feito muitos milagres. Então, se você quer conhecer isso mais a fundo, fica até o final desse vídeo que você não vai querer perder. Olá, tudo bem? Eu me chamo Laura, tenho 15 anos e esse canal foi feito para você cristão que quer se aprofundar mais na palavra de Deus e nos seus princípios. E a história de hoje que eu vou ler, como eu já disse, se chama As Cidades que Não Creram. Então você vai contar essa história no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 24, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: "Ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e Sidom, os seus moradores teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano de grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogado no mundo dos mortos. Porque, se os milagres que foram feitos a ti tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum." Então, gente, o que a gente pode aprender com essa história aqui? Primeiramente, é uma história triste, né? Uma história muito ruim, que Jesus estava falando das cidades que não tinham crido nele, porque mesmo ele tendo feito todos aqueles milagres, eles não creram nele. Mas o que a gente pode aprender com essa história? Então, eu vou explicar então para vocês. Jesus, vou falar aqui da cidade de Corazim, Betsaida e de Cafarnaum, que eles, mesmo Jesus fazendo aqueles milagres, sinais, prodígios, eles não quiseram crer nele. Então, o que a gente pode aprender? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente seguindo a palavra de Deus, a gente pode estar sendo igual a essas cidades. Porque assim, claro, eles fizeram isso conscientes, mas a gente pode estar fazendo isso sem ter consciência, sem querer, mas a gente pode também estar fazendo isso. Por exemplo, a gente está lendo a Bíblia, a gente está seguindo a palavra, a gente está lendo a Bíblia, a gente está orando, a gente está ajudando os pobres, mas a gente está sendo religioso, porque a gente não põe Jesus em primeiro lugar. Essas cidades aqui não colocaram Jesus em primeiro lugar, elas nem colocaram em último, porque elas colocaram em lá, nem colocaram em lugar nenhum, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar colocando Jesus em último lugar, ou no meio, ou no final. A gente tem que colocar ele em primeiro lugar, entendeu? Primeiro lugar na nossa vida, tudo que a gente for fazer. Por isso que sempre todo dia, sempre quando eu acordo, eu faço meu devocional, pra eu sempre colocar Jesus em primeiro lugar até no meu dia, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser igual a essas cidades que esqueceram de Jesus, não seguiram a palavra de Deus, porque eles também fizeram isso achando que estavam certos. Eles não estavam certos, porque muitas pessoas, pode ser a gente também, a gente sem saber, como eu já falei, a gente pode estar fazendo uma coisa, a gente que está certo, mas na verdade não está. E como a gente pode saber se está fazendo a coisa certa ou está fazendo a coisa errada? A gente tem que pedir para Deus, uma coisa que eu sempre oro e peço a Deus: se eu estiver fazendo uma coisa errada, se eu estiver seguindo a Deus de forma errada, se eu estiver desobedecendo a Deus, que o Senhor me mostre, Senhor. Eu oro assim para o Senhor. Mas se eu estiver obedecendo assim de forma correta, me mostre para ficar tranquila. Eu sei que uma hora Ele vai responder a gente, entendeu? Ele vai responder na hora certa, quando o Senhor achar melhor que é para responder a gente, entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e compartilhar, tá? Um beijo e até a próxima!